Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. E eu já abro o programa de hoje ouvindo um dos principais nomes da aviação civil no Amapá. Ele é comandante de aviação, é do DETRAER, Departamento de Aviação, né, do Estado, do Governo do Estado do Amapá. É o comandante Carlos Lima, conhecidíssimo, né, carinhosamente chamado de Comandante Carlão. A gente vai recorrer a ele pela sua experiência, pela sua visão que tem desse mercado e pode nos ajudar a entender um pouquinho desse acidente. Ô, comandante Carlos Lima, bom dia, o senhor nos ouve? Bom dia, Kleber. Bom dia, Kleber. Pois é. É um prazer falar no seu programa e num momento tão triste do nosso país, com esse acidente que vitimou 5 pessoas, 2 colegas aviadores, e a nossa Marília Mendonça, que nos embalava com as suas canções, fazendo às vezes esquecer momentos difíceis na nação brasileira. Sem dúvida alguma, é muito difícil. Eu queria só relembrar aqui, quando o senhor teve contato, assim, quem foi a pessoa que lhe avisou ou o senhor soube pela televisão? Bem, Kleber, a gente tem rede social e eu recebi de imediato a informação pela UOL. A UOL mandou pra gente, todo mundo tem UOL, né? E apareceu o avião já naquela posição na cachoeira. E a princípio, a notícia que tinha é que houve o acidente, mas que as pessoas não tinha morte e que as pessoas estavam vivas, mas não conseguiu abrir o avião para retirar as pessoas que estavam a bordo. Então, foi um acidente, mas eu queria entender, nós aviadores queríamos entender. E começaram as fotografias e apareceu uma rampa, né, de uma altura muito grande e o avião lá embaixo. E, enfim, começaram a especular, nosso grupo de aviadores do Brasil inteiro começou a falar isso, começou a falar aquilo, mas o que nos norteou foi o piloto que mora em Caratinga, não sei se é Luiz o nome dele, que falou no programa do Datena, falando da possível motivo do acidente foi ter batido o avião em um fio de alta tensão. Aí, a partir daquele momento, a gente começou a ter mais ou menos a certeza do acontecido. Uhum. Então, existem também algumas imagens nas redes sociais que as pessoas têm um pouco de... Aliás, muita, né? Não é um pouco, né? Muita parcimônia, para ser aqui mais didático possível, muita calma, né? No compartilhamento de imagens, né, desse acidente. Mas tem uma imagem que tudo bem, até dá para passar ali, foi feita de longe, mas dá para ver que assim que o avião caiu e assim que as pessoas começaram a chegar e fazer imagem, dava para ver todo mundo dentro, né? Todo mundo dentro pela janelinha, mas aparentemente já desacordado. O senhor acredita que o choque com a torre, o contato com a torre de alta tensão, pode de alguma forma ter feito essas pessoas já ficarem desacordadas ou elas teriam perdido a vida mesmo com o choque? O impacto. Vamos lá, Kleber. Caratinga, não sei se você tem a imagem que o Google mandou para todo mundo, onde aparece a pista, aí o Google traz para a posição do voo do avião, você vê que é um lugar muito acidentado, né? Muito acidentado. E eu acredito que para pousar em Caratinga, eu nunca fui lá, você tem que fazer uma aproximação e vir mais ou menos ali voando baixo por causa das elevações. E a pista fica lá embaixo. Se você observar o que o Google mandou para todo mundo está tendo. Então, vamos voltar ao início do acidente. Existe um fio de alta tensão ligando algumas cidades que fica paralela à pista de pouso de Caratinga. E existe também algumas informações do NOTAM, que é uma notificação de aeródromo, de cada aeródromo, que existe o fio de alta tensão advertindo. E segundo, é obrigatório as empresas que têm o poder de colocar energias nas cidades, colocar bolas de plástico mais ou menos grandes, para que você possa fixá-las
na aproximação de um pouso ou de decolagem, de cor vermelha ou alaranjada, que são cores fortes que te chamam a atenção. Então, ele imagina-se, né, pelas informações do piloto que voa em Caratinga, que eu vou tentar explicar. A perna do vento, que a gente tem para aproximação visual numa pista, é a linha paralela à pista. Aí quando eu contorno, que eu chamo a curva base, que foi onde ocorreu o acidente, que fica oblíqua a posição de pouso na final da pista, ele bateu naquele fio de alta tensão que ele infelizmente não viu. Porém, quando ele bateu nesse fio de alta tensão, ele perdeu a turbina e a hélice do lado esquerdo e o profundor, que é aquela asinha que fica lá atrás, perto do leme. Então o comandante ficou sem condições de manobrar essa aeronave e ela foi muito, mas muito rápida de encontro ao solo. E aonde ele bateu, a força centrífuga ou a centrípeta deslocou as poltronas dos seus lugares e jogou essas pessoas de encontro à parede do avião. Eu não sou médico, mas vamos analisar. Perfeito. Apareceu o corpo da Marília, ela aparentemente as pernas dela, e ela aparece toda ensanguentada, aquela roupa que ela estava. Então imagina-se, para nós leigos, que houve uma hemorragia interna devido ao excesso de força que ocorreu dentro do avião na hora do choque. Comandante, A coisa mais impressionante também, vamos nos recordar a um acidente com o mesmo equipamento King Air lá em Jundiaí, no qual o avião decolou, ele imediatamente explodiu no choque ao solo. Então, neste voo, quando nós vimos, nesse avião, quando nós vimos lá na cachoeira, sem nenhum resquício de fogo, então nós deduzimos que houve a morte dos ocupantes do avião pelo choque, pela força muito grande que houve ao tocar no solo. Perfeito. E se você me perguntar se houve choque quando o avião bateu no fio de alta tensão, eu acredito que não houve isso, porque para ter o choque tem que ter o contato nas duas linhas, né? É uma linha positiva e uma linha negativa. E já teve colegas nossos que já bateram em fio de alta tensão, mas que não receberam carga elétrica, porque no toque do avião com aquele fio de alta tensão foi só numa perna, vamos dizer assim, leigamente. Só num fio, não foi no positivo e no negativo. Ou seja, tecnicamente a gente diz que não fechou o circuito, né? Exatamente, positivo, você arrematou direito. Não houve, não fechou o circuito para ver o choque. E claro que se tivesse havido o choque do positivo com o negativo, o avião teria sido torrado, vamos dizer assim, torrado ou pegado fogo devido ao combustível que tinha nele. Perfeito. Ele devia ter bastante combustível, ele estava vindo de uma cidade para outra e tinha que ter combustível para ir para a alternativa, entendeu? Olha, comandante Carlão, eu fico aqui, do ponto de vista jornalístico, claro, a assertividade de ter recorrido ao senhor, que é de longe uma das mais experientes autoridades, uma das mais experientes fontes de informação para nos auxiliar, nós do jornalismo, e claro, esclarecendo para a imprensa, esclarece para o conjunto da sociedade. Hoje no DETRAER, o senhor está com a função de diretor, é isso? Eu estou chefe da divisão de transporte aéreo do governo do estado, no momento, e queria te adiantar também, aproveitando isso, que nós temos na aviação muitas informações quando você vai fazer um voo. Eu vou daqui para Belém, eu tenho todas as informações na mesma hora, quando eu faço o meu plano de voo, as informações do que estão ocorrendo na pista de Belém, por exemplo, está tendo reparo, a hora, todas as informações. Mas tem determinadas pistas que não temos informações, e Caratinga é um caso desse. Eu vou te citar um exemplo. Pedra Branca do Amapari, faz mais de 2 anos que eu não vou lá. Então, se eu tiver que fazer um voo para Pedra Branca do Amapari,
Eu vou ligar para um colega aviador que vai todo dia lá para saber se colocaram uma postiação nova, se tem alguma estrada adjacente. Enfim, são informações que você não tem no papel, o Ministério da Aeronáutica não te fornece, mas que você é obrigado a perguntar, entendeu? Então, é um alerta aos aviadores: quando você for fazer um voo para uma pista que não é comum você ir, você tem que ligar para os amigos, para os colegas aviadores que estão atuando na área. Por exemplo, a Laranjal do Jari, a pista do Gaúcho, são aeronaves que são frequentadas pelos garimpeiros. Você tem que se atualizar para que não ocorra isso. E, por exemplo, Laranjal do Jari, a pista do Gaúcho lá, colocaram recentemente, há 2 anos, o fio, a ligação de fio de alta tensão que vem de Tucuruí até Macapá. Então, a nossa profissão ela é bonita, ela te dá um certo glamour para ser aviador e tal, mas você tem que ter cuidados na sua operacionalidade, na sua logística de pouso e decolagem. É uma fatalidade que a gente fica muito triste. Comandante, a nossa colega aqui de bancada, a nossa repórter também, a Lilian Azevedo, ela está na bancada com a gente, vai interagir com o senhor também, com a sensibilidade dela, a expertise dela, o olhar muito atento dela. Lília, fica à vontade, comandante Carlos Lima lhe acompanha aí. Bom dia, comandante. Bom dia, Lilian, bom dia. E numa situação dessa, onde acontece uma tragédia deste patamar, né? As pessoas sempre tentam colocar alguém como culpado. Mas nesse sentido, analisando os fatos aqui, nós vemos que o piloto, ele não tem culpa do problema, da situação que se ocorreu, né? Eu acredito que seja um fato. E sim a visibilidade do caminho, como você falou, a questão do fio. O que tornou impossível a manobra da aeronave. Tô certa nesse sentido? Ou foi uma falha humana, foi uma falha de estruturação? Foi em que sentido, assim? A gente ainda não tem todas as informações, né? Lília, é muito pertinente sua pergunta e até a sua inquietação sobre isso. Nós aviadores falamos que há uma grande diferença quem fica entre o painel e a poltrona do piloto, do comandante. É uma responsabilidade muito grande. Nós estamos aqui na minha casa e o Kleber solicita um avião para levá-lo a Belém do Pará. Eu tenho que estar preparado para fazer o voo, eu tenho que ter todas as informações técnicas, eu tenho que estar com o meu avião em condições de voo, o meu colega aviador também em condições de voo para efetuar esta tarefa. Então, nós não vamos agora ser leviano e dizer que o comandante do voo foi culpado do acontecido de ontem de tarde. Mas a responsabilidade dos técnicos de qualquer área, o médico que vai me operar, o enfermeiro que vai tomar conta dos instrumentos, a responsabilidade são inerentes de cada participação na cirurgia e na pilotagem do avião. Então, eu há pouco, quando no meu relato com o Kleber, eu falei que quando eu vou fazer um voo para um lugar em que não é comum nós fazermos isso diariamente, o Macapá Belém, Belém Macapá, nós devemos sempre ter cuidado de ter informações do nosso destino, qual é a altitude que eu tenho que manter para ter segurança, independente das informações da carta, mas a responsabilidade que nós devemos definir é quando o CENIPA, daqui a 30 dias, acabar de fazer as investigações. Seria leviano da nossa parte apontarmos nesse momento algum culpado em seu comandante. Nós temos que observar a empresa que ele trabalhava, se a empresa fazia pressão sobre os pilotos cumprirem as etapas que às vezes não podiam cumprir devido a problemas com o avião ou problemas com a operacionalidade naquela pista. São muitos fatores que influenciam a gente ter uma decisão e apontar um culpado na hora de um acidente. Comandante, só para liberar o senhor e já realmente agradecendo, a gente
o CENIPA, que o senhor estava se referindo, o órgão da aeronáutica encarregado de fazer a investigação, né, do ponto de vista de que acidentes como esse, ou que a chamada dinâmica do acidente possa levar a elucidar e do ponto de vista administrativo e operacional, todo mundo tire um ensinamento, um legado dessa tragédia. Porque do ponto de vista civil e criminal, caberá à Polícia Civil, inquérito que já deverá ser instaurado, né? Mas essa fatalidade realmente ganha contornos ainda mais dramáticos pelo fato de que ali onde ele caiu estaria aproximadamente a 500 metros da cabeceira da pista do aeroporto da cidade de Caratinga, não é? O aeródromo, né? Não sei se era um aeroporto necessariamente. Exato. Mas a que velocidade poderia estar esse avião já nessa de aproximação para o pouso? Olha, o King Air, ele é mais ou menos parecido com o nosso Bandeirante, as velocidades para aproximação para pouso. Considerando que este avião ele leva 6 passageiros e 2 tripulantes, vamos colocar 7 pessoas, ele estava com 5 a bordo, então ele estava com um peso favorável a ele na questão de velocidade para a aproximação de pouso. Ele varia aí entre 140 e 150 quilômetros essa aproximação para pouso. Isso você tem que levar em consideração ao vento no momento, se o vento era um vento calmo, se é um vento de través com relação ao deslocamento para pouso. Então tudo isso leva a crer, mas essa velocidade, ele não, numa aproximação normal de uma pista que não tem elevações, é mais ou menos 140 a 160 quilômetros, e isso vai para pouso diminuindo para 100 quilômetros, ali, mais ou menos isso aí, essa velocidade, que é uma velocidade mas que você tem controle. Isso numa... Mas no ocorrido da agressão do avião com o fio de alta tensão, eu acredito ali que ele estivesse com 180 quilômetros a 200 quilômetros. Com o agravante, né? Com o agravante que o senhor disse que provavelmente com o toque da aeronave com um fio de alta tensão, ele pode ter perdido. Eu agora me esqueci o nome da parte que dá sustentação na asa traseira. Como é que é o nome dela? É o profundor. Ele perdeu o profundor e ele perdeu a turbina. Então, nós temos 2 motores que eles se equalizam para manter uma reta. E eles se anulam na proporção que eles estão em movimento. Se eu perco um motor, eu vou ficar com uma força de uma asa maior que a outra que está sem potência de motor. Então você precisa compensar. Mas na hora que eu perco uma superfície de comando, eu não tenho mais manobrabilidade para pilotar o avião, entendeu? É como se eu fosse no carro, na Avenida FAB, e perdesse o freio. Eu vou ficar sem condições de parar o nosso carro, eu tenho que jogar em algum lugar, ou se o carro for câmbio manual, eu vou tentar reduzir para parar na força do motor. Perfeito. E ele ficou sem comando de colocar o avião na reta, porque o avião com um motor só, ele voa. Agora, ele voa numa condição que parou o motor, mas o motor está no lugar, a hélice está no lugar, então a condição de manobrabilidade do avião, ela está na minha mão. Mas quando eu perco de forma brusca essa hélice e esse motor, e o profundor que me dá a minha tranquilidade de voo, mesmo sem potência nos motores, mas me dá um planeio para me pousar, para me colocar o avião numa estrada ou na própria pista que com o motor eu consigo voar, aí fica difícil. Essa velocidade tende a aumentar, porque eu não tenho recurso de flap para poder diminuir a velocidade. Enfim, é uma situação desesperadora que o maior aviador, o aviador mais experiente, fica sem condições de poder colocar esse avião com segurança no chão. Ok. Comandante, enquanto o senhor falava, nossa produção aqui colocava no ar, para quem está na live, né, algumas imagens, algumas fotos
e a gente realmente percebe a gravidade desse acidente. Eu queria agradecer imensamente, o senhor foi cirúrgico, se é que a gente pode falar assim, ao analisar. Eu sei que do ponto de vista ético, o senhor já fez a ressalva, o senhor não pode de alguma forma vaticinar aqui algum diagnóstico, né? Apenas do ponto de vista da sua experiência, analisando e ajudando a gente a entender o que pode ter acontecido. O comandante Carlos Lima, o comandante Carlão, a gente agradece imensamente sua atenção conosco e desejamos ao senhor, à sua equipe de trabalho, um abençoado final de semana aí. Obrigado, Kleber, muito obrigado a esse programa que é importante nas manhãs de sábado na nossa cidade e que sempre coloca assuntos atuais e reflexivos para o acontecimento do dia a dia da nossa vida. Grande abraço, hein? Pois não? Não, um grande abraço para o senhor. Estou agradecendo. Tá bom, muito grande abraço, fica com Deus, tudo de bom para você. Um abraço. Valeu.